conhecida, tanta gente amiga, tanta gente que a gente não via há tanto tempo, mas graças a Deus estamos aqui, é uma alegria mesmo. Não, acho que não precisa de microfone, precisa? Não, dá tranquilo. Então a gente ainda tem voz, né? Graças a Deus ainda tem voz. Mas nós agradecemos muito. Eu estou com um aparelho no ouvido. E está ouvindo bem? Oh. Então, imagine bem. Mas nós, esse tema que foi sugerido aqui até pela Rosana, a gente levantou o tema juntos, para uma manhã de reflexão. Eu não chamo nem de uma palestra, mas eu gosto muito de estudo. Para mim é uma manhã de estudos, como a gente tem tido tantas oportunidades. Com certeza nós, os mais velhos especialmente, os da minha turma especialmente, tivemos aquela infância tranquila, onde o máximo que tínhamos era um gibizinho de príncipe submarino, de alguma coisa, ou um livro de Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas, e nós víamos tantas coisas ali, que a gente disse, meu Deus, será mesmo, né? Imagine, o submarino. E no submarino do Júlio Verne tinha até televisão, tinha telefone, coisa que a gente não sonhava tanto assim, né? Era coisa rara. Em Taubaté nós tínhamos uma agência de telefonistas. Quando queríamos ligar para São Paulo, a gente se arrumava inteira, ia de manhã lá para encomendar a ligação. Que a telefonista dizia, olha, você volta às 5 horas da tarde, porque aí a ligação vai estar completada. Isso era 8 horas da manhã, quase dava tempo de ir a São Paulo e voltar, né? Mas nós íamos para casa e voltávamos para usar a cabine telefônica, aquele telefone, para poder ligar. E aí a gente vê hoje as nossas facilidades, tudo em tempo real, o mundo sendo mostrado, guerras, dores, dificuldades, tanto quanto coisas boas, sendo trazidas assim, ao vivo, a cores, na mesma hora, e a gente fica por dentro de tudo. Então a gente vê quanto numa única geração, vivida por nós, aqui os mais velhos, quanta coisa mudou, quantas experiências novas, quantas coisas nós acabamos por trazer de novidade e estamos nos adaptando e nos obrigando a essa adaptação, porque senão nem a aposentadoria do INSS receberíamos, porque não sabíamos digitar ali no caixa eletrônico. Quando estávamos habituados a ir a uma agência bancária, conversar diretamente com o gerente, e dali sair com o nosso dinheirinho na mão. Então são coisas que foram acontecendo e que nós tivemos que mudar. Mas quando pegamos também as obras espíritas, nosso lar, um dos primeiros livros que com certeza nós lemos na vida, tratando do mundo espiritual, e vimos lá um Aeróbus. Que coisa, imagine voar por cima. André Luiz, e hoje Taubaté está produzindo carro voador. E daqui a pouco vai estar circulando aí como Jetsons, circulando na nossa atmosfera. É uma loucura. Se a gente olhar bem, gente, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos? Quer dizer, o futuro tão imaginado chegou. Então, quando nós vemos uma teoria na ciência de um universo blocado, onde o passado, presente e futuro fariam parte de um único existir, não há tempo, é atemporal. A gente pensa no tempo, mas os acontecimentos, eles estão todos se amontoando e nós estamos passando por esse amontoado de situações que são sempre presentes para nós. Então nós temos uma frase interessante que diz assim: para navegar no futuro é essencial cultivar uma mentalidade aberta para o novo, com um foco na verdade e no impacto social da ciência e garantir que a tecnologia seja usada com discernimento e responsabilidade. E é aí que parece que o problema se fixa. Usar tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ela fala de volta. E ela se aplica a tudo mesmo.
As coisas estão ao nosso alcance. As redes sociais com 1 milhão de opções. Tudo nos é lícito. Será que nos convém? Qual será o resultado disso em nossas vidas? Nós vemos em A Gênese, obra espírita, e aqui tão bem cantado, Kardec, Eurípides, toda a trajetória que nós vimos da doutrina espírita, em A Gênese, no seu capítulo 18, também um capítulo bastante conhecido, quando está se falando do progresso, que o progresso se daria em 2 frentes, ou de 2 formas, e elas se juntariam, o progresso material e o progresso moral e espiritual. Junto com a evolução, e é por isso que em O Livro dos Espíritos, a lei do progresso, fala que o progresso se fará com a nossa contribuição ou não. A nossa contribuição só agiliza, mas ele se fará. E aquele que quiser se colocar como obstáculo à lei do progresso, a andança dele será massacrado por ele. Ou vamos, não tem segunda opção. Tudo está indo, então nós também temos que ir. Por isso, também vemos uma fala no Livro dos Espíritos, que os espíritos não retrogradam. Eles podem estacionar na sua evolução, mas voltar não mais. Podemos parar, empacar no meio do caminho? É um direito nosso. Mas seremos massacrados, empurrados pela própria vida, que no Livro dos Espíritos nós vemos uma expressão chamada a força das coisas. Sempre aparece essa fala, essa referência, a força das coisas, de gente que pensa, que coisa. Então tudo isso nos empurra nesta evolução moral. E nesse capítulo, então, há uma referência à nova geração que estaria surgindo, já meados do século XIX para cá, nós estamos no 21, quase meados do 21. Então, o que dizia a obra Gênese a respeito dessa nova geração que estaria desenvolvendo inteligência, senso moral, que é a lei de evolução para nós, do abrandamento dos costumes. E a gente olha para o mundo hoje, para a geração que está em Senhor, para o mundo que eu quero descer. Porque é tanto conflito, é tanta confusão, é tanto desregramento. E aí a gente olha assim, mas meu Deus, será que era isso mesmo que o mundo estava proposto a apresentar? Nós temos só que ter consciência de uma coisa: a sujeira do fundo do tacho, aquela que ficou grudada há muito tempo, e que para limpeza verdadeira, vamos ter que chegar lá e trazer essa sujeira, raspar tudo isso. Então, por isso hoje nós estamos vendo muita coisa, entre aspas, ruim, coisas que a gente não gostaria de ver, acontecimentos que não nos agradam, mas eles são reais, estão fazendo parte do comportamento humano e precisam ser trazidos à tona para serem erradicados. Então, quando se fala na transição planetária, se fala em que alguns espíritos que não se adaptarem à nova conduta moral ou à conduta moral ideal serão remanejados para outros habitats. Há muitas moradas na casa do Pai, disse Jesus. Então nós temos que confiar que serão remanejados para um lugar ideal à sua maneira de ser. Assim, na Gênesis, no capítulo 18, versículo 28, falando da versículo, a gente tem mania de versículo por causa da Bíblia, né? Mas vamos lá, o tomo, o item 28 diz assim: cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas do sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas, sinal de adiantamento moral. Junto com toda esta borra, com toda esta sujeira que o mundo está mostrando, ainda do comportamento humano, nós estamos vendo uma leva de jovenzinhos, crianças mesmo, precoces, que no YouTube está cheio, as nossas redes sociais mostrando comportamentos que a gente nem acredita que é de uma criança, a fala que é de uma criança, coisas que os jovens estão fazendo. Então,
junto desta leva complicada, está vindo uma leva maior de criaturas boas, de espíritos prontos. E aqui nós trouxemos alguns exemplos, poucos até, apenas 3, para a nossa memória aguçada. No ano de 22, um jovem de nome Lucas Figueiredo, de apenas 14 anos, em Recife, e isso está na rede social, ele criou uma bomba d'água movida a energia eólica para levar água às localidades onde a seca impera. Ele se baseou naquele filme O Menino que Dominou o Vento. Este filme, que também é uma realidade, porque é um menino na África, numa comunidade muito pobre, que observando o vento, ele acabou criando uma forma, usando a energia eólica para levar água e eletricidade à sua comunidade que não tinha, e o progresso lá não chegava, porque eles não tinham esse recurso. Lá era um menino de 14 anos, aqui em Recife, um assistiu um filme e disse: eu sou capaz. E se eu sou capaz, eu vou fazer. E ocupou o seu tempo em realizar este feito. Uma bomba d'água movida a energia eólica para comunidade que não tinha água. Em 2024, Herman Beckley, um jovem de 15 anos em Fairfax, na Virgínia, ele foi eleito mesmo a criança do ano, o jovem do ano, pela revista Time, porque ele desenvolveu um sabonete, você já deve ter visto isso, de baixíssimo custo, que resolve o problema do câncer de pele. Acredite, para nós aqui dos trópicos, o câncer de pele é o que mais atinge, especialmente as peles claras, que sofreram com a exposição ao sol. E ele, com um tratamento à base de um sabonete, custo baixíssimo perto dos tratamentos que existem para câncer de pele, ele traz essa solução, 15 anos. Então, como nós vamos desacreditar que os espíritos mais evoluídos em inteligência e moral, nesse caso, porque eles estão usando essa inteligência para coisas boas, para o bem comum, estão aqui, junto de nós, para alavancar esse mundo diferente que nós queremos, usando toda a possibilidade de ciência e tecnologia deste momento em favor de um bem maior. Nós temos também um grupo de alunos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que eles desenvolveram, e eu achei isso interessantíssimo, e agora coisa recente, 2026, desenvolveram umas luvas inteligentes. Essas luvas inteligentes transformam sinais feitos pelas pessoas impossibilitadas da fala, a linguagem de Libras, então os sinais em som, em voz. Então aquele que não pode usar da própria voz, usando Libras, com essas luvas, ele tem uma voz, ele fala com as pessoas que estão junto dele. Imagine o sucesso disso, a alegria de quem pode usar, se comunicar, porque nós, a humanidade, no modo geral, não é especialista em Libras, não conhece a linguagem de Libras. Alguns especialistas, sim, professores, cursos, etc. Mas imagine a maravilha que é isso. E um grupo de alunos, jovens, adolescentes, ocupados em resolver essas situações. Próteses feitas em impressoras 3D. Nós estamos vendo um show de coisas maravilhosas, trazidas por mentes maravilhosas, amando do bem, a atitude do bem. Mas nós temos, então, nesse desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a proposta. Qual é a proposta dessa alavancagem que houve nesses últimos 60, 70 anos, especialmente? A proposta é a solução dos nossos problemas, da escassez, da saúde, da dificuldade de educação, do entrosamento de pessoas portando necessidades especiais. Então, a proposta é digna, é linda, é maravilhosa, é sempre de ajuda, mas eles têm enfrentado
votado todas essas propostas de lei, mas éticos. Vem o cerceamento, vem a dificuldade, vem leis, vem cobrança, vem impedimentos. E o grande dilema ético aqui é como usar tudo isso, né? O conhecimento da genética, o conhecimento digital, a inteligência artificial, da forma melhor possível, da forma que produza coisas boas. Como usar tudo isso? E aí nós vamos ver no recente 2026, aqui bastante conhecido de todos nós, a doutora Tatiana Coelho Sampaio, que é lá do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está trabalhando com a polilaminina. Então, é uma proteína tirada da laminina que existe em abundância na placenta, que é lixo e que, na questão de reprodução, é material que não falta. Dali tira-se a laminina, trabalha-se e coloca-se então essa polilaminina nas pessoas que estão portadoras de lesões de medula. Acidentes que acontecem, onde levam a paraplegia, a tetraplegia, e eles estão conseguindo, essa mulher está conseguindo 25 anos de busca que ela teve sem ajuda econômica, por conta do seu anseio de perceber que poderia fazer uma coisa, livrando essas pessoas desse cativeiro da prisão, da imobilidade. E quando eu vejo isso, é inevitável a gente ver assim, junto da ciência, as falas de Jesus: levanta e anda. Ou quando ele dizia aos cegos: veja, e aí nós temos transplantes de córnea, cirurgias de catarata, implantes, nós temos de tudo que a ciência está trazendo. Então, aqueles atribuídos milagres de Jesus, claro que ele fazia, utilizando fluidos para resolver a situação, nós estamos conseguindo através de outros processos na área médica. Então, aquilo que ele falou, nós estamos vendo acontecer: levanta e anda. E nós estamos vendo a resposta, o sucesso. Mas ela tem enfrentado a dificuldade ética, financeira, a patente que perdemos, né? A patente internacional, infelizmente, perdemos. Então, ela tem enfrentado tudo isso, ainda as questões que ela está trazendo da Anvisa, que, né, demora o processo, querem tantas comprovações, e as coisas acontecendo numa velocidade de um raio. E nós temos esses bloqueios. Então, aqueles que estão dispostos a utilizar bem ciência e tecnologia com um sentido de espiritualidade, não estamos falando da religião, mas estamos falando do que transcende a materialidade, de olhar para as outras criaturas, perceber as dificuldades e aplicar a elas aquilo que podem. Muitas vezes tem dificuldades, limitações por leis humanas, regras que nós mesmos estabelecemos e que precisam ser constantemente revisadas para facilitar esse caminho. Nós vamos ver também algo que está acontecendo, que é a fusão entre o humano e a máquina. É terreno perigoso que a gente vê de realização. A neurotecnologia, a biotecnologia avançaram e estão avançando, todo dia tem novidade nessa área. Com isso surge a ideia do pós-humano. E do que é que trata esse pós-humano? Há um jovem de 15 anos, chamado Laurent Simons, é um belga. Ele, aos 15 anos, ele já é doutor em física quântica. É aquelas mentes brilhantes que o mundo, de espíritos que não esqueceram todo o potencial que tem. Além de doutor em física quântica, ele já tem pós-doutorado em inteligência artificial, está interessado em ciência médica no momento atual. Ele tem 15 anos e o sonho dele é criar os super-humanos. Mas do que trata esses super-humanos na ótica desse jovem? Não é a máquina em si, mas ele quer simplesmente
que os humanos possam ter mais longevidade com qualidade de vida. Estender. Se nós percebermos, há um tempo, nós aqui, quando falava, a pessoa tem 50 anos, nossa, tá velho, não? 50 anos. Eu particularmente achava que eu não chegaria aos 50. Eu disse, meu Deus, 50 anos. E muito. No dia que eu fiz 50 anos, eu tive um piripaque. Porque para mim já era o máximo do máximo da longevidade no meu conceito. E hoje eu estou esbarrando 80, então estou com lucro em tudo isso. A gente já está chegando lá. Então, a próxima. Então, nós já estamos vendo que, meu Deus, e aí eu penso, mas ainda estou inteira, né? Estou inteira. Será que eu placo 100? A gente está pensando. E esse jovem quer isso, que as pessoas passem dos 100 anos. E nós estamos vendo cada vez mais um número maior de pessoas chegando e passando os 100 anos. E com consciência, com capacidade. Ele está trabalhando nisso. Mas, em paralelo a isso, nós vemos a China, ela trouxe já em agosto de 25, ela apresentou no Salão de Tecnologia e Ciência uma mãe robô gestante. Era um robô, eu cheguei até a ver vídeo e tal, um robô humanoide, com aquela aparência mais fácil humana, uma barriga de vidro, onde um bebê de verdade, fecundado in vitro, foi transplantado para esse útero mecânico. E estava sendo gestado nessa barriga de uma mãe robô. Olha aonde vai. E é aí que é o controle da ética, que fica difícil. E a gente diz, mas como é possível isso? Há um livro, não é muito conhecido no nosso meio, chamado Janela para a Vida. Alguém conhece? Fininho assim, de Fernando Boll. É uma entrevista de Emmanuel, através de Chico Xavier. Neste livro, tem esta referência, e esse livro é de 1979. Olha só. E ele diz, a ciência poderá chegar a criar um aparelhamento especial que substitua o claustro materno em suas funções. 1979. No entanto, por muito tempo ainda, não bate martelo nisso, mas está dizendo, por muito tempo ainda, será prudente permanecer o homem no aperfeiçoamento da fertilização do óvulo para a condução do ovo ao ninho maternal. Então, em 79, a irmã estava dizendo da possibilidade de um útero mecânico, mas que ainda era conciliável por muito tempo, de 79 para cá, quanto tempo já se passou, que a fertilização in vitro, que já era algo avançadíssimo, pudesse trasladar a célula fecundada, né, o óvulo fecundado, já o ovo, para o ventre materno, e aí continuar a gestação no ventre humano. E nós estamos vendo no ventre mecânico. São coisas que eram futuro em 79 e já chegaram em 2025. O futuro já se fez presente. Há uma citação de Dona Ivone do Amaral Pereira, que eu gosto muito na obra Devassando o Invisível, onde ela conta um fato de que havia uma reunião mediúnica na casa dela. Ela tinha 13 anos, então havia uma reunião mediúnica, ela participava, porque a mediunidade dela é muito avançada, né? E era um ambiente doméstico, o pai é quem dirigia. E nesse grupo tinha um médium chamado Lobato, que era, vamos dizer, o médium principal, aquele médium que trazia mais comunicações. E ele traz uma comunicação nessa noite, dizendo, tratar-se do Dr. Bezerra de Menezes, uma comunicação então do Dr. Bezerra de Menezes, uma psicofonia, onde o Dr. Bezerra dizia que, mais adiante, isso é em 1935, que mais adiante nós teríamos nas casas uma caixa na sala onde todos pudessem se reunir, e naquela caixa nós veríamos
e ouviríamos pessoas. O que pode ser isso? Televisão. Televisão. Só que a televisão para nós só chegou em 54. Ele está falando em 35. 20 anos antes. E Dr. Bezerra, não contente, ele vai dizer um pouquinho mais, que num futuro mais adiante, essa mesma caixa serviria para familiares e amigos se comunicarem com seus entes queridos no plano espiritual. Chamada de vídeo, alguém conhece? Pois é, chamada de vídeo pela televisão ou pelo celular. Para o mundo espiritual. Transcomunicação instrumental. Como nós já sabemos, Sônia Rinaldi trabalhando com transcomunicação instrumental. Resultado da comunicação do infeliz do Lobato. Foi expulso da turma, porque acharam que ele estava mistificando. Que não era Dr. Bezerra, imagina que loucura era aquela. 35. Nós estamos vendo tudo isso numa realidade de 2027. Então aquilo que era uma ideia possível de futuro, através de uma ciência, de uma tecnologia avançada, vem se tornando realidade. O cuidado vai ficar aqui, como Emmanuel diz, é prudente, calma, vamos devagar, vamos perceber tudo isso. Então, essa ciência, ela surge no nosso momento como uma criadora de novos mundos. Como? Planetas? Não. Além das descobertas do universo, claro, pelas possibilidades de telescópios mais avançados, os novos mundos são esses mundos digitais. É esse mundo novo, onde as pessoas mergulham como uma realidade, onde todo mundo quer mostrar no Face um mundo feliz, de passeios, de pratos saborosos, de restaurantes, de perfumes, de possibilidades. Embora muitas vezes não seja realidade. É só a fantasia. Então, há, neste momento, pessoas vivendo dentro desse mundo de fantasia. Que a rede está nos trazendo. A tal ponto que nós temos crianças pequenas, 8 anos, 7 anos, sendo internadas com problemas psiquiátricos por excesso desse mundo de fantasia. Então, olha como fica difícil controlar esse avanço da ciência e da tecnologia se não tivermos uma moral forte, uma conduta ética perfeita ali junto para controlar tudo isso. Mas esses mundos estão chegando e as questões que levanta é o que é real hoje para nós. E como nós vamos nos relacionar com o tempo, o espaço, essa realidade complicada para os nossos dias. Vem um desafio ético para nós vivermos. E o desafio ético fica: quem controla a tecnologia? Quem diz o que pode e o que não pode? Quem está por trás disso, colocando, vendendo para o outro a ideia ou excluindo? E os algoritmos, como é que fazem? Quem organiza para que eles separem o que interessa e o que não interessa? Quais são as palavras que a gente já não pode mais dizer ao vivo numa transmissão? Existem palavras aqui no nosso território brasileiro que não se podem falar. Porque o algoritmo ele corta, ele derruba a palestra, o canal, impede essa visualização. Mas quem está alimentando esse banco de dados das nossas inteligências artificiais, passando como verdades, e às vezes as pessoas não têm o cuidado de pesquisar se aquilo que ela está recebendo é verdadeiro ou não, ela já manda para frente. Ela já manda a notícia para frente, ela já passa para frente. Porque a realidade virtual é tão perfeita, que nós compramos como verdade. E passamos adiante tudo isso como uma verdade. Então a ciência e a tecnologia no mundo futuro não são apenas ferramentas hoje. Elas são forças. Forças que conduzem à evolução do ser humano e que vão moldando o tempo da realidade, que é o hoje, que não é, como funciona, e as pessoas estão aceleradíssimas, porque querem tudo para ontem.
As coisas, se você receber um zap e não responder imediatamente, o outro fica desesperado, a cada segundo ele vai olhar, já ficou azulzinho, será que já viu? E aí o outro foi esperto, tirou a ideia do azul, deixa só no pretinho, e a gente fica, ai, será? Eu acho que não viu, né? Eu acho que não viu. É uma maneira de se furtar a que o outro perceba a sua presença. Gente, nós estamos vivendo tudo isso. E ter que lidar com isso que gera ansiedade. A questão da ansiedade, angústia, depressão, o emocional vai ficando complicado. A filosofia, então, ela vem para garantir o nosso avanço, para garantir que a gente não perca de vista o significado do viver real. Com a sabedoria e com a humanidade que foi cantada aqui a filosofia espírita. Se nós percebermos bem, no frontispício do Livro dos Espíritos, sobre o título, O Livro dos Espíritos, tem letra pequenininha assim, Filosofia Espiritualista. Kardec já está definindo ali o que é o Espiritismo. Filosofia espiritualista. Está lá. Para quê? Para mostrar que todo o conteúdo dessa obra é um tratado de filosofia que excede a materialidade terrena, que engloba a materialidade terrena, mas não se limita a ela, vai ao nível da espiritualidade. É isso que é o Livro dos Espíritos. Para que a gente tenha essa noção exata de desenvolver a sabedoria de viver com qualidade, viver bem, entender os fatos, os acontecimentos do nosso existir. Então, dentro da nossa atualidade, com essa inteligência artificial respondendo a tudo, porque agora o povo pega um exame médico, digita lá na inteligência artificial, mostra para ela e diz o que eu tenho. E ela já dá a relação, olha aí, você está frito, está assim. E a pessoa não precisa nem ir ao médico, o que eu tomo? Ela já dá também o que você toma. E na obra, uma das obras do Luiz Sérgio, que eu não vou me lembrar qual delas, Luiz Sérgio Espírito, no mundo espiritual, ele vê uma coisa que me chamou muita atenção na ocasião em que eu li, tá? Onde ele está numa cidade, no mundo espiritual, e em cada esquina quase dessa cidade, ou nas ruas principais, tinham como cabines telefônicas, e pelo que o Luiz Sérgio descreve, me lembra as cabines telefônicas da Inglaterra, aquelas vermelhinhas, com portinha de vidro, onde a pessoa entrava, fecha a porta, em 20 segundos você faz a consulta médica e sai dali com os exames e com a indicação do tratamento. É ou não é um médico de inteligência artificial? E nós, os aqui encarnados, como é que vão ficando com as nossas profissões quando essas coisas vão tomando conta? Especialmente aquelas profissões onde nós fazemos algum trabalho repetitivo, e aí as máquinas vêm, os robôs vêm e vão tomando conta. Nós vamos ter que, pela nossa própria inteligência, descobrir outros caminhos para poder sobreviver. E não é nem competir, porque não dá para competir na linha de produtividade. Mas nós vamos ter que descobrir caminhos. Ou talvez seja para que a gente tenha um pouco mais de tempo para olhar e viver com os outros humanos. A nossa vida está tão corrida. Se as máquinas vão ocupando, está me sobrando tempo para aprender, para conviver, para dar mais atenção, calor humano, que isso a máquina não dá. Não sei, nós vamos ter que encarar esse futuro, queiramos ou não. E aqui nós vamos ver alguns pontos dentro dessas implicações éticas da inteligência artificial, que está se tornando, sim, uma força muito grande, que molda decisões. Hoje as brigas estão nas redes sociais, a política é na rede social, a plataforma de campanhas aí para a eleição está na rede social, tudo está dependendo desse relacionamento das redes sociais. Então, ela traz ali, ela vai moldando valores, comportamento, faz a cabeça, né?
cabeça. Exatamente a expressão que acontece. Nós vemos aqui os algoritmos barrando ou selecionando por gênero, espécie, por vontade, por cor, por língua, por raça, por tipo. Selecionando. No concurso já vai ali o computador selecionando quem convém, quem não convém, quem atende ou não atende a uma proposta. Então, a máquina já está fazendo isso. A questão da transparência e da explicabilidade, onde ela levanta questões sobre responsabilidade. Quem é que responde pelo dano ou por algum dano causado por uma inteligência artificial? Uma orientação meio enviesada que não resultou em coisa boa. Quem responde? Quem pode ser processado? A quem recorrer? São questões deste momento que nós estamos aí vivendo. A autonomia humana, até que ponto nós devemos confiar ou depender da inteligência artificial? Até que ponto? Alguém já assistiu um filme antigo, mas tem no YouTube, chamado Gattaca, uma experiência científica? Sensacional. É o tipo de filme que eu gosto. Gattaca. Experiência científica. É uma linha de produção de seres humanos. E nós não estamos muito longe. Se temos uma barriga artificial, né? Se nós temos uma barriga artificial, e é possível colocar ali uma célula ovo para que ela se transforme num ser, a espiritualidade vai aproveitar para reencarnar a gente. Há muita gente querendo reencarnar. Todas as chances serão aproveitadas. A questão são as questões éticas que vão sendo levantadas e que é preciso observar. A privacidade e a vigilância, preocupações com direitos individuais, liberdade, controle sobre a própria informação, vigilância, há que se levantar. O desemprego e a desigualdade da conexão com a máquina, a manipulação e desinformação. Por quê? Porque a IA pode gerar um conteúdo falso. Pode. Fake news. Todo mundo já ouviu falar em fake news. As mentiras que são trazidas, que são pregadas. Mas existe ainda a questão dos deepfakes, que é pior ainda, porque o deepfake são esses filmes montados através de um computador, de um programa, onde a criatura é igualzinha àquela. E a gente coloca palavras na boca de que aquela criatura nunca disse. Pega-se uma foto dela, organiza-se esse deepfake e coloca umas palavras. Não, mas eu vi na internet a pessoa falando disso. Aí a gente vai assistindo bem atenção, às vezes o movimento da boca não casa com a fala que está sendo feita, a piscada de olho parece de manequim, não pisca realmente. Então, é difícil, mas tem uns perfeitos demais. E é deepfake. E com isso prejudica-se a vida de alguém, complica-se, ensina-se coisa errada. Tudo isso nós estamos experimentando. Como eu disse, nesses últimos 70 anos, para nós, mais velhos, é uma loucura. Porque nós estamos tendo que aprender a conviver com tudo isso. Os golpes estão aí, cada dia uma coisa nova, cada dia algo que deixa a gente desnorteado, que nós não sabemos mais nem para que lado correr. E temos que ficar espertos. O que obriga a nossa inteligência, a nossa memória a funcionar todo dia, a nossa utilização. Então nós temos essa tríade formada de ciência, tecnologia, e o contexto religioso vai entrar como estabelecendo balizas por onde nós vamos prosseguir. E a doutrina espírita tem esse tripé, né, de ciência, filosofia e religião. Então ela traz para nós certezas, para bases que se desenvolvem. Quando a gente diz que a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, é uma obra atualíssima, escrita no século XIX, uma obra atualíssima, porque cada dia que a gente lê, a gente diz, como é que eu não tinha enxergado isso aqui antes? Olha que coisa fantástica.
fantástico que está aqui escrito e eu não tinha percebido. Porque ele cobra de nós esse aumento de possibilidades de raciocínio, de linguagem, para entender. E considere-se que em várias questões ali está dito: por hora não podemos responder, vocês não têm ciência suficiente para isso. O próprio Jesus falou do Consolador prometido exatamente isso. Eu me vou, rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo que eu tenho dito, mas que por hora falará de coisas que por hora vocês não conseguem compreender, o mundo não consegue compreender. Não tinham ciência suficiente, conhecimento suficiente. Então o Livro dos Espíritos é sempre interessante, de estudo, de reflexão, porque a cada momento, com mais bagagem, nós enxergamos em mais profundidade, mais largueza de horizonte. Não tem conversa. Podem escrever 1 milhão de livros. Podemos ter outros que vão nos ajudar a entender aquele raciocínio, especialmente os alados de Chico Xavier, que trazem para nós conhecimentos que vamos agregar, vão nos facilitar o entendimento. Mas não tem, a doutrina espírita ainda está vigente. Gente, ela só tem 170 anos aproximadamente. As outras doutrinas estão com milhares de anos. Então, nós vimos em folha para descobrir tudo o que ela tem a oferecer. A ciência, ela vem explicar o mundo natural para nós por meio da observação, experimentação e o raciocínio. E a religião? Ela nos ajuda a compreender o sentido da existência. Então, é importante para nós o propósito, o sagrado, tudo é religião quem nos traz. Por isso que Einstein dizia, né? A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Nós precisamos juntar as duas coisas. E foi isso que a doutrina espírita fez para nós, mostrando hoje a tecnologia como uma ponte espiritual. Mas não é só a doutrina que está mostrando. Nós vamos observar algumas coisas, até curiosas a respeito, práticas religiosas hoje feitas pela internet. Missas online, passes online, já não viram? Mas é só digitar passo online. E o que é o passo online? Uma música suave, um ambiente gostoso, convida a pessoa a uma meditação. A gente, será que funciona? Porque o passe é a transmissão de fluido vital para o outro. Não percamos de vista que na impossibilidade de receber um fluido vital de um passe direto, né, humano para humano, a espiritualidade vai usar a psicosfera que se forma pela prece, pela meditação, pela elevação do pensamento e vai trazer o fluido espiritual que a pessoa necessita. Porque num passe, na casa espírita, no presencial, nós temos os dois fluidos, o vital do médium e o espiritual da corrente espiritual que está trabalhando ali. Seria melhor se todos pudessem ir receber, mas há pessoas que estão acamadas, estão em casa, impossibilidade de sair, é melhor do que nada, não? Então são coisas que nós estamos vendo acontecer, só que isso aí vai extrapolando, né? Porque vão avançando cada vez mais. Então aqui nós vemos essas práticas religiosas, aplicativos de oração, meditação guiada, até no celular, né? Tem gente que já tem a meditação do dia, todo dia tem aquela meditação ali trazida, transmissão de culto online para facilitar as pessoas. E o mais interessante, já existem robôs sacerdotes celebrando missa, um ambiente para transmitir. É um robô celebrando missa e as pessoas acompanhando, seguindo ali, e a inteligência artificial respondendo dúvida teológica. Teológica, quer saber de Deus, dos contextos, digita lá que ela tem prazer em conversar com a gente e resolver um punhado de coisa. Então, só não busca quem não quer, mas sempre com cuidado, o bom senso, e isso a doutrina nos ajuda muito a termos limite para as coisas. Nós vamos ver a ética e a espiritualidade na era digital com essas reflexões profundas, onde a religião segue critérios éticos para o uso responsável. A tecnologia alimenta grande parte da mudança, alterando então a maneira de vida.
E surgem essas novidades, como dissemos, padres robôs, missas. Há uma igreja na Suíça que ela colocou Jesus Cristo em forma de IA no confessionário para ouvir os pecados das pessoas. Pronto, a pessoa ajoelha ali, Jesus Cristo está ali na inteligência artificial, ela se confessa com o próprio Jesus através dessa possibilidade e ali ela alivia. Na verdade, ela faz uma catarse das suas dores internas diante de uma imagem de Jesus ali personalizado na inteligência artificial. Ah, mas isso é coisa de louco? Não. Eu vim da Igreja Católica, né, até os 30 anos. Catolicíssima, eu digo que eu era católica xiita. Brava mesmo. E havia no convento Santa Clara em Taubaté, onde eu gostava de estar, eu sempre gostei de convento, né? Sempre gostei da ordem dos franciscanos. Então, havia ali no confessionário, não sei se aqui em Caçapava também, nas igrejas católicas, a gente ajoelhava e já tinha uma estampa do inferno com o diabo, um monte de diabinho cutucando as pessoas dentro do caldeirão fervendo. Você já viu essa imagem? Taubaté tinha. Então a gente já ajoelhava ali de cara com o caldeirão fervendo, era melhor falar logo, porque a gente não, nossa, a gente ficava muito amedrontada diante, menina ainda muito amedrontada diante daquele caldeirão fervendo, cheio de diabinho. Não é melhor então ter um Jesus Cristo ali, que olha sorrindo para a gente? E a minha filha, Fábula. Aí eu, Senhor, aí eu vou abrir o coração com mais facilidade, menos medo, não é assim? Então nós temos que ter esse entendimento que as coisas vão acontecendo e nós temos que nos adaptar a tudo isso. E é possível juntar ciência, filosofia e religião, fazer essa convergência, né? A ciência como ferramenta para entender o mundo, a tecnologia como meio de ação, a religião como bússola para a nossa jornada. E a fé, então, passa a inspirar a ciência para servir a vida. Então, o que nós estamos vendo esses jovens que estão aí, a geração nova, que Kardec fala, são, e nós, graças a Deus, estamos vendo uma grande leva de jovens ocupados da religião, vivendo religião, seja ela qual for. Cantam, se abraçam, oram, confiam, leem, fazem estudos bíblicos. Estão vivendo isso, estão aprendendo isso, graças a Deus. O mundo tem jeito. A gente às vezes quer desanimar, mas se Jesus não fosse governador planetário, se Jesus não fosse Deus, a coisa ia desgringolar. Mas nós estamos em boas mãos. Então precisamos confiar e colaborar para que tudo isso agilize. Nós temos no momento uma área médica juntando ciência, medicina e espiritualidade. Em Taubaté nós temos, começou em Taubaté, na Faculdade de Medicina em Taubaté, a cadeira para medicina era opcional, foi para obrigatória, agora parece que vão voltar para opcional. Mas de medicina e espiritualidade, para que os jovens que estão estudando medicina desenvolvam esse lado humano. É espiritualidade, não é religião, é uma questão de ver o outro como um ser humano, olhar para o outro com complacência, mais do que um amontoado de carnes e ossos, mais do que isso. E nós vemos o Dr. Alexandre Serafim, Dr. André Luiz, Dr. César Augusto, são líderes nesse caminho, lecionando, soltando livros cada vez mais. Nós temos 2 livros novos, o impacto da espiritualidade no desenvolvimento do feto e da criança, do Dr. Alexandre Serafim, e medicina e espiritualidade já é conhecido, agora saiu a mente, a ligação da mente e a espiritualidade, para que se entenda tudo com visão médica, ciência médica junto, comprovando. O Dr. Sérgio Felipe, tão conhecido, que trabalha tanto nessa área, enfim, nós vemos essa junção onde a religião e ciência não são mais instrumentos para atingir uma verdade absoluta, nós não podemos acreditar nisso, porque elas estão vindo da mente humana, e o humano é falho. Então,
comprar como 100%, cuidado. Vamos analisar, vamos estudar, vamos pensar e vamos ter, como disse Emmanuel lá, é conveniente esperar um pouco para aceitar aquilo como uma verdade. Então, nós, com a ideia de ter absoluta certeza de que a religião tinha todo o poder, nós vimos uma Idade Média difícil para a humanidade. Os inquisidores da Idade Média, e hoje tem tantos reencarnados, que nós estamos vendo agindo contra o povo. Os inquisidores da Idade Média estão aí, são os donos da verdade. Nós estamos vendo. Voltaram à cena do crime para poder se resgatar diante de Deus, diante do bem, e muitas vezes tem dificuldade, porque o homem velho está ali presente na alma. É um processo de mudança que todos nós estamos fazendo, e para alguns ela é muito lenta, mas todos chegarão ao bom termo. São todos filhos de Deus. Todos chegarão por um caminho melhor. Então teve a Inquisição, teve o dogmatismo científico, até de alguns cientistas da nossa atualidade, mas a época do próprio Kardec, o iluminismo que existia, tudo ali dificultando, mas vamos ajustando, vamos chegando no ponto ideal. A doutrina espírita ela surgiu como uma proposta bem descomplicada. Ela veio para descomplicar tudo isso, para nos ajudar, e por isso foi cantado aqui. Só que me permita, eu ouvi, prestei atenção na música e disse assim, a doutrina espírita não tem dogmas. A letra da música dizia, mas ela tem. Ela tem, e se nós olharmos o livro dos Espíritos, quando trata da reencarnação, está lá, o dogma da reencarnação. Não tem dogmas. Por isso que ela veio descomplicar como algo que não se contesta, não se discute, não se estuda, simplesmente aceita e pum. Imprimado, pum, acabou, pum. Não tem nesse sentido, como a religião entende. Tem no sentido de que dogmas são postulados que funcionam como pilares de uma doutrina. Reencarnação é um, mediunidade é outro, imortalidade é outro, Deus é outro. Esses são os dogmas da doutrina espírita. Para serem, conforme está em O Livro dos Espíritos, estudados, discutidos e entendidos. Dogmas como sustentação, pilares de sustentação. E aí eles vão então ser entendidos por nós de uma forma melhor. Então mas não tem formalismo, não tem rituais. As casas espíritas, na maioria delas, são casas simples, aconchegantes, limpas, gostosas de frequentar, mas não tem grande preocupação com o público, com o espaço gigante, nada disso. Quanto Chico dizia, quanto menor, melhor. O centro familiar é o melhor que existe. Porque todos se conhecem, todos se aconchegam, todos se gostam. Então, é esse ambiente que a doutrina espírita traz. A simplicidade ela traz como uma virtude. Ser simples é uma virtude que nós estamos desenvolvendo. E ser simples é entender as coisas de forma mais suave, sem arrumar muita confusão pelo caminho. Isso é a simplicidade. A caridade como base, que foi cantada, fora da caridade não há salvação, é o dístico para nós. Então a caridade como base para todos nós, para que a gente faça alguma coisa. Porque só através do servir é que nós vamos desenvolvendo potenciais. Eu sempre digo, eu tinha dificuldade de entender uma fala de Jesus, quando ele dizia assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu falei, que coisa estranha, né? Parece que ele estava rejeitando que os outros oferecessem alguma coisa para ele. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir só. Mas não é. Custei para entender que a fala de Jesus é simplesmente perfeita, porque só serve quem tem o que oferecer. E só é servido aquele que está carente de alguma coisa. Ele não tinha carência, ele tinha tudo a nos oferecer. Por isso ele não veio para ser servido, ele veio para oferecer o que ele tinha, para nos servir.
a casa espírita vai fazendo com que a gente faça esse exercício do servir. Para servir, eu tenho que amealhar condições, eu tenho que me especializar, eu tenho que melhorar para poder bem servir. Então é uma bênção poder servir, e é melhor poder servir do que ser servido, porque o ser servido significa eu preciso, eu estou carente, eu não tenho, eu estou em sofrimento, aí eu preciso ser acolhido de algum jeito. Então nós somos um exercício lento, mas vamos nos melhorando para poder ofertar algo de bom nesse caminho que estamos seguindo, onde Jesus é o nosso modelo supremo, é Ele o nosso modelo e guia, conforme está escrito em O Livro dos Espíritos. Modelo é para ser copiado, guia é para ser seguido. Ele sabe o caminho, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o modelo, ó, me segue e me segue por este caminho. Se nós nos aplicarmos nisso, com certeza nós estaremos dentro desse mundo excessivamente cheio de tecnologia e coisas ao nosso alcance, mas fazendo o melhor por nós mesmos. E ali nós vamos nesse exercício da humildação, a ação de humildade, onde vamos derrubando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas para isso, primeiro nós temos que fazer uma reflexão, está lá na questão 919, né? Homem, conhece a ti mesmo. Santo Agostinho diz, olha, toda noite, ao deitar, pensa o que você fez, analisa quem você é, e aí nós vamos percebendo as nossas falhas, e como disse Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que, consciente das suas falhas, procura tomar suas más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17. Para que a gente veja isso, nós não somos santos, muito menos perfeitos, mas o ser humano é perfectível. Ele trabalha a própria perfeição. Cada um de nós, cada vez mais conscientes, é capaz de mudar a si mesmo e tornar-se uma criatura melhor. Essa é a razão da reencarnação. A primeira. Muitas pessoas colocam as questões de provas, expiações, resgates, como primeira opção da reencarnação. Não é verdadeiro. A primeira opção da reencarnação é a nossa evolução. Em consequência disso, é que vem resgates, provas, tudo que nós precisamos. Kardec, é atribuído a Kardec, e eu não, confesso que eu não consegui identificar a origem. Mas está dito, né? Se a ciência disser algo diferente dos ensinamentos da doutrina espírita, fique com a ciência. E muitas vezes pessoas já usaram essa frase dizendo, assim é fácil, o espiritismo muda conforme a ciência, então os espíritos estão sempre com a razão. Não é bem isso. O que ele está dizendo é que coisas que vão surgindo, se uma delas disser contrário àquilo que está sendo dito, atualize o seu raciocínio. Não, nem sempre é contrário, apenas o nosso raciocínio não está abarcando tudo que é para abarcar. Fique com a ciência, porque ela está provando, fique com isso. A relação então entre a ciência, a tecnologia do futuro e o espiritismo está baseada na complementaridade. Um vai complementando o outro. Não há embate, há complementação. Então, numa casa espírita, como hoje nós estamos falando de ciência, um punhado de coisas da nossa atualidade. Ah, mas isso não é espiritismo, devemos estar falando do evangelho, devemos estar falando disso, devemos estar falando daquilo. Sim, é espiritismo. Tudo isso da vida atual está complementando o que nós já conhecemos e que está sendo elemento do nosso existir. A razão científica vai investigar o mundo tangível e a espiritualidade, o mundo espiritual, o mundo para nós transcendente ou intangível no momento para nós. Então as duas coisas precisam se juntar para que nós tenhamos uma amplitude maior de conhecimento. Por conta disso, a doutrina espírita não tem uma investigação científica. Pode investigar à vontade. Até hoje não conseguiram derrubar nenhum dos postulados ou dos dogmas que a doutrina espírita traz. Pelo contrário, cada vez que alguém tenta procurar para derrubar,
acaba sendo convencido daquilo que está sendo trazido ali como experiência. E a ciência do futuro, na visão espírita, ela tende a validar a realidade da alma. A ciência cada vez mais está buscando provar que a alma existe. E existem muitos experimentos, nós podemos falar um punhado aqui, mostrando já atividades nessa área, para comprovar. TQE, nenhuma delas, experiência de quase morte. Pessoas tiveram morte parada cardiorrespiratória por alguns minutos, foram depois ressuscitadas e contam o que viveram, o que viram, o que ouviram, o que presenciaram. Que é maior testemunho do que esse? O corpo estava morto, estavam tentando ali com máquinas, com eletrochoques, com tudo, massagem para ressuscitar, e o indivíduo estava ali andando, vendo outras coisas, e é capaz de contar, a consciência estava lúcida. Então são muitas coisas que são trazidas até nós. Então ela vai validar essa realidade da alma e da comunicação espiritual, como dissemos, até pela transcomunicação instrumental. Vai trazer o mundo espiritual ao vivo e a cores, uma tela de televisão, um celular na nossa casa. E já existem, né, pessoas que têm essas experiências mostradas aí. Mas o papel grande da doutrina será fazer essa humanidade mais ética no uso de todas essas coisas que estão sendo oferecidas. Então, num futuro não previsível, porque a gente não pode nem estabelecer tempo para as coisas, o Evangelho será, sim, a lei maior da humanidade. Não como um contexto religioso dessa ou daquela religião, mas como seu conteúdo moral de amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo, que será vigente em todas as criaturas. A sede de amor é muito grande e nós temos que exercitar nesses 3 aspectos o amor, que é a convivência. E nós então queríamos deixar aqui uma frase, lá dentro da prece de Cáritas que nós comentamos: Deus, dá-nos a força, ajuda o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, um bom domingo para todos.